Olá pessoal, bem-vindos por aqui novamente. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Letícia, sou acadêmica do 5º ano de Medicina e hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês a minha história até a aprovação. A minha história, gente, para já dar início, assim, já que ela é um pouquinho mais longa, eu vou tentar resumir ela e contar somente os pontos principais aqui nesse vídeo para vocês. E como vocês já viram aí, eu passei sim com a nota do Enem, então eu vou te contar todo o processo que eu passei até ser aprovada em medicina com a nota do Enem. Então vamos lá, vou começar a minha história para vocês. Então, eu decidi fazer medicina quando eu ainda era criança, por volta de uns 10 anos de idade. E enfim, gente, eu estudava em escola pública, passei a minha vida toda estudando em escola pública, fui crescendo e aquele sonho, aquela vontade de fazer medicina continuou. Eu fui até o ensino médio, até o primeiro ano do ensino médio estudando numa escola pública, mas quem aí também estuda em escola pública sabe que o ensino não é muito efetivo, né? A escola que eu estudava, principalmente nos anos que eu estudei, tinham muitos professores substitutos, então a gente não tinha um ensino de qualidade. Quando eu estava indo para o segundo ano do ensino médio, abriu uma nova escola na minha cidade, que era da rede do Objetivo, e essa escola abriu com um valor bem acessível. Se eu não me engano, na época, era em torno de 230, 250 reais a mensalidade, o que era um valor bem acessível, assim, comparado a outras escolas, né? E os meus pais, sabendo que eu tinha essa vontade de fazer medicina, resolveram, então, me trocar de escola, né? Eu saí da escola pública e fui estudar na escola particular. Naquela época, eu não entendia nada sobre o mundo dos vestibulares. Eu só sabia que eu queria fazer medicina, mas eu nunca tinha feito Enem, nunca nem tinha pesquisado, não entendia nada. E aí, quando eu cheguei naquela nova escola, eu realmente me dei conta do déficit que eu tinha de aprendizado. Eu ia muito mal em matemática, muito mal em física, eu não sabia nem o que era uma tabela periódica, e isso pra mim foi bem triste, assim, porque eu acabei desenvolvendo ansiedade. Logo que eu mudei de escola, em 6 meses eu perdi 7 quilos, porque eu ficava muito ansiosa, muito nervosa, muito preocupada com os estudos, mas depois desses 6 meses de adaptação, eu comecei a estudar mais, a entender, e aí eu realmente me adaptei com aquela nova escola e fui pegando o jeito, sabe? Entendendo mais como funcionavam os vestibulares e tudo mais. E aí naquele ano eu já fiz o Enem a primeira vez no segundo ano. Fui pro terceiro ano, a mesma coisa, prestei poucos vestibulares, eu acho que prestei uns 3 ou 4 vestibulares, foi só um particular que eu fiz, que foi a prova da Evangélica do Paraná, e enfim, eu fui muito bem. Na Unesp eu acertei, se eu não me engano, 70 questões, e a nota de corte naquele ano foi 72 ou 74, e enfim, aí eu tava super empolgada, super entusiasmada, que eu tinha ido muito bem nas provas, né, dado o meu histórico vindo de escola pública, e os meus pais me apoiaram de eu fazer cursinho. Na minha cidade não tem, eu sou de Itararé, São Paulo, uma cidade que tem 50 mil habitantes, e a cidade mais próxima que tinha cursinho era Sorocaba, e eu resolvi me mudar pra lá. Foi bem difícil, assim, a questão de valores, porque é caro você morar fora, né? Eu morei num pensionato de freiras, estudei novamente no cursinho do Objetivo, então os meus pais falavam, Lê, um ano, você vai fazer um ano de cursinho. Enfim, aí fui pra lá, chegou no meio do ano, eu prestei a prova da Unesp de novo como treineira, pra ver, né, se eu tava evoluindo ou não, e prestei acho que mais umas 2 provas. Infelizmente, na prova da Unesp, eu acertei menos questões do que o que eu tinha acertado no terceiro ano. Então, no terceiro ano eu tinha acertado 70, no meio do ano eu acertei acho que 65, se eu não me engano. E aquilo me deixou arrasada, gente. E eu não passei em nenhum vestibular. E aí eu fiquei muito triste, muito triste. Eu comecei a desenvolver crises de ansiedade ao ponto de eu travar todos os meus ombros, o meu pescoço, eu não conseguia me mexer, eu fiquei travada mesmo. Aí, isso foi depois do meio do ano, né, até setembro, outubro. Uma semana antes da prova do Enem, eu travei completamente, aí eu fui pra casa, passei no médico, fiz tratamento, usei colar cervical por mais de um mês, enfim, essa história é bem longa, mas eu vou encurtar ela aqui pra vocês. E aí eu fiz o tratamento, tava totalmente desestruturada psicologicamente, assim, com uma ansiedade terrível, e isso foi uma semana antes do Enem, então assim, eu fiz o Enem
sem cabeça alguma. Acertei sim mais questões, a minha pontuação melhorou, mas não ao ponto de eu ser aprovada. E foi assim também com todos os demais vestibulares no primeiro ano de cursinho. Então, desde outubro eu não fui mais pro cursinho. Outubro, novembro e dezembro eu larguei o cursinho por conta do meu tratamento que eu fui fazer, por conta das minhas crises de ansiedade, enfim, né? Foi bem complicado pra mim naquela época, então por isso que eu prezo muito, muito, muito hoje em dia por conta da minha saúde emocional. Aí eu voltei embora pra minha cidade e como eu não tinha passado em nada, meus pais me apoiaram e falaram, então, tá bom, Lê, você vai fazer mais um ano de cursinho. E lá fui eu pro meu segundo ano de cursinho. Nesse ano eu fui morar num apartamento com uma amiga minha, Carol, muito querida. E aí a gente dividiu o apartamento, fiz cursinho novamente no Objetivo. Eu já tava mais tranquila aquele ano, já me sentia mais preparada para prestar as provas, já tava cuidando mais desse meu lado emocional, sabe? Lidando mais com essa ansiedade na hora de prestar as provas. E aí foi chegando no fim do ano, o meu avô, ele tinha chagas, já fazia tratamento há muitos anos e ele foi piorando a situação dele. Foi piorando, 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 chegando lá por volta de setembro, outubro de novo, né? A mesma época do ano anterior. Meu avô ficou bem mal, então eu ia todo fim de semana pra casa pra ver meus avós. Eu dormia na casa da minha avó com o meu avô passando em médicos, internado, entre a vida e a morte. Foi uma época muito, muito, muito difícil pra mim, sabe? Só de lembrar, assim, já mexe comigo, porque tinha um carinho muito grande, tenho, né, um carinho muito grande pelo meu avô. E aí foi uma época muito difícil pra mim. Eu ia prestar as provas, mas eu tava com o emocional novamente muito abalado. Foi nessa época que eu fui prestar a prova do Enem de novo. Eu fiz a prova do primeiro dia, eu cheguei em casa chorando e eu falei pra minha mãe que eu não ia fazer a prova do segundo dia porque eu tava me sentindo muito mal, eu tava muito triste, eu não tava bem, a situação do meu avô tava muito feia naquela época, então eu tava sem emocional nenhum pra fazer a prova. E aí a minha mãe falou, não, Lê, você se preparou o ano todo pra fazer essa prova, você estudou, você se dedicou, então você vai ir e você vai fazer a prova do segundo dia. E lá fui eu, naquela época, né, a prova era sábado e domingo. Mal sabia eu que era justamente essa nota que eu ia entrar na faculdade, mas guarda essa informação aí, vamos continuar. Aí, gente, fiz o Enem, depois eu ia prestar a prova da Unesp, que era dia 15, se eu não me engano, 15 ou 16, dia 16 de novembro. Eu sei porque meu avô faleceu no dia 18. E aí, na sexta-feira antes, a minha mãe me ligou à noite e ela falou assim, Lê, se você ainda quer ver seu avô vivo, você venha pra cá. No caso, eu tava em Sorocaba, né? E Sorocaba da minha cidade é 250 quilômetros. Aí eu consegui uma passagem para sábado de manhã. Fui sábado de manhã para minha cidade. Cheguei lá. Foi a última vez que eu vi meu avô estava internado, foi muito difícil pra mim. Eu lembro que eu saí de dentro do quarto dele chorando muito, 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 muito. E a prova que eu tinha pra fazer era no domingo, né, a prova da Unesp, que era a prova que eu mais queria. E enfim, aí eu não sabia se eu voltava, se eu ia fazer aquela prova ou não. Mas a minha mãe, o meu pai, a minha avó, né, os meus familiares falaram, não, Lê, seu avô não ia querer que você ficasse aqui chorando em cima dele, porque meu avô era uma pessoa muito lúcida, ele tava lúcido o tempo todo, até a hora do óbito dele, né, o problema dele realmente foi o coração, mas ele não era muito velho, enfim, outras questões que não vem ao caso. E aí eu voltei pra Sorocaba. Cheguei domingo de madrugada, né? A prova foi domingo à tarde. Gente, eu sabendo que meu avô tava lá quase morrendo, internado no hospital, como é que você faz a prova? Alguém me explica. Você sabe que uma pessoa que você ama muito, muito, muito tá lá sofrendo e você vai fazer prova. Ou seja, né, gente? Aquela prova pra mim foi o ó. Eu não lembro nem quanto eu acertei, não lembro nem se eu corrigi aquela prova, porque eu tava sem estrutura alguma pra fazer aquela prova. Aí eu não sabia se eu voltava pra casa ou não, daí eu falei, não, gente, eu vou dar um tempo, vou esperar, não vou voltar já domingo, né, pra minha cidade, porque querendo ou não, de ônibus era 4 horas e meia de ônibus. Aí meu avô faleceu na terça-feira, ele faleceu no dia 18 de novembro. E aí, gente,
eu tinha mais né? Meu avô faleceu, eu fiquei muito mal. Depois disso, eu tinha mais vestibulares para prestar. E como eu havia dito para vocês, o meu avô era muito lúcido. E naquela época, tava tendo as eleições da Dilma e também tava com um surto de ebola. E o meu avô falava assim: Letícia, você tem que estudar política e você tem que estudar o ebola, porque vai cair nas suas provas. E ele sempre torcia por mim, pelas minhas provas e tal. Aí meu avô faleceu, no próximo fim de semana, gente, eu tava sem estrutura nenhuma, né? Já dá pra perceber que assim, eu já era uma pessoa ansiosa, com a morte do meu avô fiquei pior ainda. Eu tinha uma prova pra fazer que era da PUC de Sorocaba, voltei pra lá, quando eu abro a prova, a primeira questão falava do quê? Do ebola. Até então, todas as provas que eu tinha feito, não tinha caído nada sobre o bendito do ebola. Mas aquele dia, justo depois que o meu avô tinha falecido, que o meu avô cismava que ia cair o ebola, caiu o ebola. Aí, gente, só de eu lembrar, só de eu ter visto aquela questão na prova, assim, me desestruturou. Eu não consegui realizar aquela prova. Minha vontade era chorar. Só ficava assim na minha cabeça aquela voz falando: o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Seu avô acabou de falecer e você tá aqui. Seu avô acabou de falecer e você tá aqui. E aquela vozinha ficava lá falando na minha cabeça. Ou seja, não consegui fazer a prova. Eu tava muito preparada em questões de conhecimento, porque eu tinha estudado muito aquele ano, sabe? Eu sabia tudo de cor, sabia resolver todos os exercícios, eu ia bem nos simulados, eu ia bem, tudo assim, tudo que eu fazia o ano todo, mas o meu psicológico não tava bem. Então assim, o psicológico e o conhecimento, eles têm que andar junto, porque se um tiver a mais do que o outro, gente, não funciona, não funciona mesmo. Enfim, aí novamente nesse ano não fui bem nos vestibulares, mas não foi por questões de conhecimento, mas sim por questões emocionais, né? Pela perda do meu avô, pelo luto que eu tava tendo naquele momento. Novamente as minhas crises de ansiedade retornaram. E aí eu voltei pra casa de novo. Aí de novo meus pais, ok. Diante de toda essa situação, vamos para o 3º ano de cursinho. Lá fui eu para o 3º ano de cursinho, de novo no objetivo, de novo vendo todas as coisas da mesma forma, da mesma maneira, me dedicando. Aí eu pensava, gente, esse ano não tem o que dar errado, esse ano eu vou entrar na faculdade. Porque até mesmo meus pais aí já tinham falado pra mim que se eu não passasse naquele ano, eu não ia fazer cursinho mais, eu tinha que ter uma segunda opção de curso. Eu não podia ficar fazendo mais cursinho, porque os gastos eram muito altos e, gente, 3 anos é bastante coisa, né? Aí eu fiz até o meio do ano. Chegou no meio do ano, pela primeira vez abriu o FIES Seleção. Eu descobri através de um grupo do Facebook, que eu acho que ele existe até hoje, que se chama Projeto Medicina. Uma pessoa colocou lá que tinha aberto, que era com a nota do Enem, eu não sabia como funcionava, mas enfim, fui lá e me inscrevi. Me inscrevi, ok, saiu a lista, tinha ficado na lista de espera, mas não fiquei muito perto, achei que eu não tinha chance, assim, de ser chamada, mas a minha mãe, ela falou assim, não, Lê, você vai ser aprovada nessa prova, tenho certeza que você vai passar. Logo que saiu a lista de espera, minha mãe já comemorou que eu ia passar, que eu ia ser aprovada e tal, mas enfim, né, gente, sabe como é vestibulando depois de 3 anos, a gente duvida da gente mesmo. No meio do ano, eu resolvi voltar embora pra casa. Então, eu não terminei o 3º ano de cursinho, porque eu ia prestar vários vestibulares no fim do ano. E aí, eu achei melhor eu ficar na minha casa, estudar sozinha, resolvendo provas. Afinal, eu já tinha feito 2 anos e meio de cursinho, né? Então, eu resolvi voltar naquele momento pra me dedicar mais, e ficava mais fácil também das provas que eu ia prestar no Paraná, que era mais perto da minha cidade. E aí, quando eu voltei, eu tinha uma certeza muito, muito, muito grande e muito reconfortante dentro de mim, que é que eu ia ser aprovada. Eu tinha certeza que eu ia ser aprovada, e eu não sabia quando, nem onde, nem como, mas foi uma certeza que, assim, inundou meu coração, me trouxe paz e me fez aproveitar esses 6 meses que eu passei junto da minha família. Então, esses 6 meses que eu fui pra lá, eu quase não estudava, assim, gente. Eu resolvia algumas provas, prestava os vestibulares, mas eu tava muito em paz, eu tava tranquila, eu tava relaxada, até que a lista do FIES foi rodando. Essa é outra história também super longa, que eu posso vir contar especificamente
especificamente elas aqui pra vocês, mas aí a lista foi rodando. Chegou uma época que o site saiu do ar, achei que eu não ia ser chamada mais, porque eu me inscrevi em julho, passou julho, agosto, setembro, outubro, eu não fui chamada, eu pensei, bom, não vou ser chamada mais nessa lista. E aí quando chegou em novembro, no dia 25 de novembro, eu abro um e-mail, quase meia-noite eu entrei no meu e-mail, abri e estava lá: parabéns, você foi pré-selecionada. Eu até vou tentar colocar a imagem aqui pra vocês verem. Eu não acreditei na hora. Eu tentei entrar no site, o site estava fora do ar. Fui lá, acordei meus pais, chamei meus pais. Eles também não acreditaram que eu havia passado, porque acho que quando a gente espera muito, 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 muito por uma coisa assim, a gente realmente desacredita na hora que ela acontece. E aí foi engraçado, porque eu peguei o resultado e fiz o quê? Voltei a dormir. No dia seguinte, entrei em contato com a faculdade, tudo, não sabia se era real aquilo mesmo ou se era um trote, porque, gente, eu recebi só um e-mail. A única coisa que eu tinha de confirmação era um e-mail só com essa frase. A frase era que eu havia sido selecionada e mais nada. Aí eu comecei a ir atrás da documentação, fui atrás das coisas e eu vim pra faculdade e aí realmente eu descobri que eu havia sido selecionada. Eu me inscrevi, no caso, com a nota do meu segundo ano de cursinho, que eu fiz no fim do ano, né? Essa prova eu fiz ela em 2014 e eu me inscrevi no meio de 2015, que é o 2015.2. Igual agora que a gente tá no meio do ano, que vocês se inscreveram agora, SISU, FIES, ProUni, tudo pro meio do ano, foi essa que eu me inscrevi. Só que como eu fui chamada só em novembro e eu efetivei minha matrícula em dezembro, eu comecei a faculdade em 2016. E foi assim que eu fui aprovada, através da nota do Enem. Com a minha nota do Enem, eu me inscrevi através da plataforma do FIES, mas eu também posso contar depois pra vocês outras experiências que eu também me inscrevi pelo SISU, fiquei na lista de espera. E nesse terceiro ano que eu fiz o cursinho, né, que eu já tinha sido aprovada, eu prestei a prova do Enem de novo. A minha nota foi ainda maior, eu conseguiria sim ter passado em outras faculdades, então, sem dúvidas, aquele era o meu ano, porque a nota foi, acho que uns 20 ou 30 pontos ainda maior do que a nota que eu passei aqui onde eu faço a faculdade hoje. E aí, aquela era a minha nota, sabe? Aquela era a minha vez de passar no vestibular. E foi assim que eu fui aprovada. Pra concluir, eu poderia sim ter escolhido outra faculdade, mas como eu já estava matriculada aqui, já tinha visto tudo aqui, até local para morar, eu resolvi estudar aqui mesmo, que é a UnoOeste, Universidade do Oeste Paulista, e eu vou vir contar mais sobre elas para vocês aqui também. Tentei falar rápido, gente, quase 20 minutos de vídeo, mas a minha história, como eu disse, ela é muito longa, aconteceu absurdamente muita coisa nesses 3 anos de cursinho. Eu ainda tentei enxugar muito, muito, muito só pra exemplificar um pouco do que aconteceu comigo. Eu posso vir contar mais especificamente pra vocês sobre as crises de ansiedade, sobre como eu estudava, como eu me preparei pro Enem. Então vão ter todos esses vídeos aqui, mas hoje eu só queria contar realmente pra vocês a minha trajetória. Pra quem vê de fora pode até achar, nossa, foi fácil, mas eu te digo com todas as letras, não foi fácil. Só eu e a minha família, a gente sabe o que eu passei, o que eles passaram durante todos esses anos de estudo, de dedicação, de médicos, de luto por conta do meu avô. Então a minha aprovação, ela chegou de uma forma muito especial, sem dúvidas uma das melhores experiências da minha vida. Espero que tenha alguém ainda assistindo até o fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele, de curtir, de comentar aqui embaixo também a sua história. Compartilha comigo, conta um pouquinho de vocês também. Eu compartilhei um pouquinho da minha trajetória. Eu adoro conhecer as histórias de vocês também. Eu espero do fundo do coração que esse vídeo possa ter acalentado um pouquinho o coração de vocês, porque eu tentei várias vezes, houveram vários imprevistos durante a minha trajetória, mas isso não me impediu de chegar onde eu sonhava, que era a minha aprovação em medicina. E ela chegou da maneira mais especial de todas, sem dúvida, gente, sem dúvidas alguma. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!